será que a gente consegue já definir os instrumentos na hora que a gente está fechando o grupo de cerimônia sem ter nenhuma música escolhida? Então é isso que a gente conversou. Eu, para não ficar com os vídeos muito longos, eu vou dividir um pouquinho os temas. Estou aqui hoje no lugar onde a gente faz aqui nossos atendimentos presenciais, aqui em Souzas. Sou o Cris da Carretel e a gente já vai conversar sobre isso. Vamos lá então. Bom, quando você está escolhendo o seu grupo de cerimônia, a gente tem alguns fatores que a gente precisa pensar. Então, dois dos primeiros fatores que eu vou falar com vocês agora é o seguinte. Um fator que é primordial desde o início do seu casamento, e não só para a música, mas para todos os itens que vão ter no casamento, é o planejamento financeiro, do que você vai usar, do que você vai investir em cada ponto. Então, o primeiro passo é realmente chegar com a cerimonialista e fazer todo esse planejamento para você não se complicar lá na frente, né? Então tem que saber isso aí, a gente tem que ter essas informações. Se você não tem cerimonialista, se é só pro dia, enfim, existe um material vasto na internet, muito grande, onde você pode realmente pegar informações e pegar dicas, pegar planilhas de como você se organizar nessa parte do investimento financeiro. Então faça isso, acho que é o primeiro ponto, o ponto mais importante. E segundo ponto que você tem que ter na cabeça é as referências. Gente, hoje existe muita coisa de referência no Instagram, no YouTube, em vários locais. Então, não é possível que a gente não consiga referências musicais sobre o que é interessante pra gente. A gente consegue, a gente olha, a gente tem nossos ouvidos, a gente consegue entender o que é interessante. E principalmente para os noivos. Os noivos aí tem que largar a mão dos apps de aposta aí no Brasileirão e começar também a prestar atenção nesse momento aí, nessa parte de música ou de outros elementos do casamento, vocês também têm que ajudar. Eu percebo aqui que as noivas estão de parabéns, aí sempre firme, sempre pesquisando, querem saber várias coisas, veem outras noivas casando, então, mas os noivos precisam se envolver mais, né? Isso é histórico, né? A noiva sempre se envolveu mais, mas hoje a gente tem bastante possibilidade para os noivos também, para noivos, noivas, enfim, os dois têm que se envolver bastante. Independente de qualquer coisa. Envolvam-se. Você está com seu parceiro aí, sua parceira, seu parceiro. Se você está no momento do casamento, envolva-se, pesquise no YouTube. Depois a gente vai falar sobre algumas referências que são muito boas aí para a gente achar. Então, esses são os dois primeiros pontos, ok? Vamos agora então falar um pouquinho da parte musical? Então, falando mais na parte musical, será que a gente consegue então já fechar com o nosso grupo musical, definir os instrumentos, sem ter escolhido nenhuma música? A resposta é sim. Existem algumas questões que a gente vai falar agora para vocês, entendeu? Primeiro, né, começa lá no planejamento, você tem uma ideia de quanto você vai investir. É lógico que a gente tem um sonho versus também as possibilidades. Mas a gente consegue fazer muita coisa boa com as nossas possibilidades. A gente consegue aproveitar sempre o máximo, né? Se a gente tiver um pouquinho de paciência e dedicação. E depois, então, tem a questão musical também. As suas referências, o que você gosta. É interessante você olhar no YouTube e ver, poxa, eu gosto muito do violino, eu gosto da clarinada, que são aquelas trombetas, né? O pessoal dos clarins não gosta que fala assim. Mas aquelas trombetas, o anúncio da noiva na entrada, eu gosto da flauta, eu gosto da percussão, eu gosto de voz feminina, eu gosto de voz masculina. Tem um monte de referências no YouTube e no Instagram. Já falei que a gente vai falar sobre isso especificamente depois. Mas, gente, depois tem uma questão prática, assim, em musical mesmo, especificamente musical, da parte de escolha. A gente precisa ter sempre um instrumento que faz harmonia. Já falei sobre isso. Ela faz o chão harmônico, quer dizer, todo o chão para um instrumento que faz a melodia. Pode ser violino, flauta, voz, fazer. Depois é interessante ter um instrumento que dê uns graves. É interessante ter um contrabaixo, é interessante ter um violoncelo, é interessante ter um instrumento que dá esse peso, assim, traz um pouquinho de corpo para o som. E também um instrumento percussivo. Então pode ser uma percussão, que é um instrumento que ele é parecido com a bateria, que faz aquele ritmo mesmo. Ele pode ser um violão, porque o violão também ele faz, ó. Você vê que ele tem um negócio percussivo nele, então ele consegue fazer ritmos, né? Percussão, consegue dar um balanço assim para o som. Então tem 4 elementos, então, para a gente finalizar aqui. Percussão, né? Que é aquele semelhante de bateria, faz o ritmo. Instrumento que faz os graves, que dá um peso, um corpo maior para o som. A base harmônica, piano, violão. E a melodia, violino, voz, flauta, sax, outros instrumentos que são solistas, né? Conseguem ser solistas. Então, aí você já consegue compor, aí você já tem uma primeira formação que tem esses elementos. E aí, dependendo do seu investimento, você pode colocar mais
mais instrumentos de corda, você pode complementar isso, você pode colocar mais de um instrumento solista, você pode colocar um violino, uma voz, um sax, para fazer a parte das melodias e se alternarem. Você pode colocar diversos elementos que você vai compondo, né, com a pessoa que você está fechando, mas pelo menos você já sabe que pelo menos 4 instrumentos seria o ideal para você realmente ter todos os elementos mais básicos, assim, para ter um resultado legal de música, tá bom? Sou o Cris, da Carretel, e espero que tenha ajudado a você escolher, já saber como é que você vai fazer para escolher os seus instrumentos aí com o seu grupo de música, tá bom? A gente se fala no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.